E aí, meninos, vamos lá então. Nós estamos passando aí por um problema difícil, não é isso, de lidar. Estamos passando por uma dificuldade, tem um sistema, né, que não estava preparado para essa pandemia que vem aí assolando a gente. Então a gente vai tentar diminuir um pouco essa dificuldade através desses vídeos, né, de aprendizagem, mas não se preocupem com isso, depois a gente vai retornar. Então, a esses conteúdos em sala de aula, tirando todas as dúvidas, mas de início só para a gente então não ficar aí totalmente também parados, né? Vamos aí de pouco a pouco passando alguns vídeos para a gente entender um pouco melhor a matéria e depois quando a gente retornar a gente não precisa ter nenhuma preocupação com isso, que nada vai ser perdido desse conteúdo. Então, em sala de aula, a gente vai retomar, se precisar, explicar novamente, e aí a gente tira então todas as dúvidas, porque o objetivo é não deixar vocês perderem essa questão de conteúdo. Então, olha só, hoje eu vou fazer agora aqui uma correção com vocês do sexto ano, uma correção das atividades da página 42 e da página 44. Eu vou lendo aqui a questão, a gente vai falar um pouquinho do tema e depois nos outros vídeos eu também vou mandar para vocês aí explicando também partes da matéria. Então vamos lá, peguem a apostila de vocês na página 42. A primeira questão vai falar o seguinte: há uma frequência assustadora de mortes por AIDS e hepatite B entre os usuários de crack. Que relação existe entre essas doenças e o uso dessa droga? Então a gente tem que lembrar o quê? Que o crack é uma droga altamente viciante e as pessoas então que estão sujeitas a essa droga, elas geralmente estão aí abandonadas, desleixadas, descuidadas, elas não estão passando por uma situação muito agradável. Então, são pessoas que estão aí, né, no mundo mesmo, largadas. E o que acontece? Essas pessoas, por viverem nesses ambientes assim totalmente largadas, acontece que elas acabam se relacionando com várias pessoas, principalmente durante o uso da droga, e também muitas dessas pessoas utilizam o próprio corpo para conseguir dinheiro para comprar essa droga, porque a gente tem que lembrar que o crack é uma droga altamente viciante, então as pessoas, né, vendem até mesmo o próprio corpo. E quando isso acontece, essas pessoas não estão preocupadas com nenhuma doença, mas é apenas o vício falando por elas. Então o que vai acontecer? Geralmente as pessoas vão realizar aí atitudes e principalmente atos sexuais sem nenhum tipo de proteção, que nesse caso o indicado seria a camisinha. Então, a resposta que vocês podem dar é porque essas pessoas se sujeitam a relações sexuais sem nenhum tipo de proteção. Nesse caso, seria a camisinha. Então, o problema que nós temos aí nessa questão é o sexo sem proteção. Então, essa seria a resposta que vocês devem colocar aí na apostila de vocês, que no retorno das aulas a gente vai passar todas elas novamente e vamos corrigir se for necessário, e eu vou olhar também as apostilas, hein? A questão número 2, da página 42, fala o seguinte: desde 2001, uma lei proposta pelo Ministério da Saúde obriga fabricantes de cigarros a colocar nas embalagens e nos cartazes de publicidade textos e imagens de grande impacto visual que alertam os fumantes sobre os riscos reais que o fumo traz à saúde. E aí nós temos então a pergunta: qual é o objetivo dessa ação? Por que quando eu pego lá uma embalagem de cigarro, vem atrás uma imagem mostrando aí um feto, né, uma criança com má formação, pulmões altamente danificados, pretos, né, com colorações estranhas, fumantes e tudo mais, passando por problemas de saúde sério? Qual é o objetivo dessas imagens? O objetivo dessa imagem é desencorajar quem vai fumar. É tipo assim, ó, se você fumar, isso vai causar um dano para sua saúde. Então, o objetivo é desencorajar o hábito do tabagismo. Então, a resposta que vocês devem colocar aí é desencorajar o hábito do tabagismo. É sensibilizar as pessoas, alertar essas pessoas que o que elas estão fazendo causa um dano muito grande para a saúde, ok? E a letra B da questão número 2, ainda na página 42, diz o seguinte: e essa ação traz resultados positivos? Acredita-se que não, né? O objetivo é esse, é alertar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que
O tabaco é uma droga muito viciante e a pessoa, né, ela vai viciando de pouco a pouco, ela não tem um nível de vício imediato igual que nós temos aí em outras drogas como o crack. Mas o tabaco é uma droga que à medida que você vai consumindo, ela vai viciando de pouco a pouco. Então você vai querendo mais, mais, mais. Então é muito difícil que apenas uma imagem dessa simples, né, ela vai desencorajar e vai bater de frente aí com essa questão do vício. Então é muito improvável que ela, né, no início, ela consiga desencorajar uma pessoa que é viciada. Mas qual o objetivo, né? Ele está aí tentando também alcançar pessoas que ainda não são fumantes. Então aí eu teria uma vantagem, que é tentar alcançar pessoas não fumantes. Então, quando fala essa ação traz resultados positivos, acredita-se que não, tá? É por causa da grande dependência que essas pessoas possuem. Então, a resposta que devem colocar aí é que supõe-se ser muito difícil essas imagens alcançarem o objetivo, mas, né, não custa tentar e principalmente alertar pessoas ainda que são não fumantes, ok? Então vamos lá, continuando a correção, vamos agora para o exercício que eu passei semana passada para vocês, na verdade, né? Foi na segunda-feira da semana passada, e aí, então, foram 2 páginas de exercício, a 42 e a 44. Lembrando que o exercício que eu mandei o gabarito era referente a outra semana, a semana retrasada. Então não confundam isso. À medida que eu vou passando o exercício, eu vou fazendo a correção e também mando ela escrita aí por vocês num escrito mais detalhado. E aí na página 44, nós temos a questão do interpretando. E aí no interpretando ele começa com uma charge, e o título da charge é Remédio para Ansiedade. O doutor fala o seguinte: tem tomado remédio para ansiedade? O paciente responde sim. Um por dia? O doutor pergunta. Não, quero acabar logo com essa ansiedade. Estou tomando 8 comprimidos de vez. Então aí a charge, né, faz aí uma brincadeira com a pessoa ansiosa e mostrando realmente o problema da ansiedade. Então, o que nós temos aí que pergunta? Quais são as 2 perguntas que vêm aí no interpretando essa tirinha? Cite com base na tirinha apresentada e responda a letra A. Fala o seguinte: qual a problemática apresentada nessa tirinha? A problemática indicada aí na tirinha, vocês vão colocar aí, então, que é o uso indiscriminado de medicamentos, as chamadas superdosagens. Nós já conversamos isso em sala de aula, que todo medicamento tem que ser tomado conforme a prescrição médica. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas tomam um remédio por conta própria e acabam não tomando o remédio da forma correta, um remédio que não é o remédio correto, ou também tomando aí um remédio que vai causar um dano para a sua saúde e não fazer com que o paciente, então, melhore. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas superdosagens. E a letra B já pergunta o seguinte: em sua opinião, quais consequências possíveis geradas pela ação tomada pelo paciente, né? Então, quando o paciente vai ele mesmo se medicar, ele mesmo tomar a dosagem que ele acha o correto que é para ele, o que isso pode causar? Isso pode causar, vocês vão colocar aí, causar grandes efeitos colaterais acentuados, podendo até o indivíduo evoluir para o óbito. Então, o uso indiscriminado desses remédios pode até fazer com que a pessoa vá ao óbito, ok? Então, aí nós temos a correção da página 42 e 44, tá? Vou mandar também outro vídeo para vocês aí falando, comentando um pouco a matéria, mas fique aí então com a correção e depois, nas semanas seguintes, à medida que vai encaminhando tudo isso, a gente está passando por um processo aí difícil, mas a gente vai se comunicando por aqui, certo? Então, do resto, se cuidem, vão fazendo as atividades. Qualquer dúvida, vocês possuem meu e-mail. É só mandar no e-mail que eu respondo lá, ok? Beijão e se cuidem!